Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Paula Responde do canal Parentalidade no Divã. Para quem não sabe, nessa série eu respondo perguntas da minha audiência sobre educação de filhos e hoje eu vou responder a pergunta de uma seguidora de Cotia, São Paulo. Fica aí comigo. Para você que não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou psicanalista e aspirante em hipnose ericksoniana, também graduada em filosofia, fui conselheira tutelar em minha pequena cidade do Paraná durante 8 anos e sou apaixonada pelo tema parentalidade consciente e, acima de tudo, sou mãe de 2 adolescentes. Desde já peço a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um like e compartilhe o vídeo com aqueles que você ama. Vamos lá para a pergunta da seguidora. Meu filho tem 2 anos, como evitar que as birras aconteçam? Também gostaria de entender um pouco mais sobre se conectar antes de corrigir. Que pergunta maravilhosa, mas antes de tudo, eu preciso começar dizendo que não existe receita e nem botãozinho mágico para fazer com que os filhos acertem sempre. Por mais que a gente busque fazer o melhor, nem sempre as ferramentas nos darão resultados 100% positivos. Isso é fato. Nossos filhos têm direito de errar, assim como nós adultos não acertamos em tudo também. Tem dias que a gente está super bem e ri à toa, assim como tem dias que somos incapazes de tolerar uma simples piada e tá tudo certo. Isso faz parte da nossa humanidade. Então, por mais que a gente busque a melhoria nos nossos relacionamentos com os filhos, por mais que sejamos proativos na educação deles, terão dias que simplesmente eles irão fazer pirraça, chorar, gritar e até desobedecer. E tá tudo bem. Não significa que você não está conduzindo bem sua família. Não se esqueça, os adultos também não acertam em tudo. Dito isso, acho que agora eu preciso dizer o que seria agir proativamente, ou seja, agir para evitar que as birras aconteçam. É totalmente possível utilizar essa estratégia para evitar um pouco a aplicação da disciplina. Quando a gente deixa para agir apenas quando as coisas acontecem, estamos sendo reativos. Quando ficamos atentos aos porquês dos ataques de birras para lidar e intervir da melhor maneira possível, estamos sendo proativos. Criar filhos proativamente faz toda a diferença. É claro que todos nós sabemos que quando a criança está cansada, com sono, com fome, longe dos pais ou cuidadores, ela estará mais propensa a choros e birras, não há como negar. Mas tirando isso, digamos que sua criança não está com fome, nem com sono, nem cansada, mas está toda empolgada, brincando e logo você percebe que será difícil tirá-la da brincadeira para ir tomar um banho, por exemplo, então você pode utilizar uma estratégia proativa que é a seguinte: comece a contar uma história super interessante e diga assim: a outra parte da história eu só conto lá na hora que você estiver tomando seu banho. Tá vendo só que legal? O universo infantil é muito diferente de como nós adultos pensamos e entendemos as coisas. Use a sua criatividade. Educar filhos dessa forma exige uma boa medida de consciência da parte dos pais. Outro exemplo de proatividade. Seus filhos estão brincando e você percebe que já já vai dar brigas. Então você os surpreende com uma bandeja de frutas ou um suco bem gostoso. Porém, conforme eu já disse, nem sempre as coisas funcionam. E o que fazer quando o comportamento negativo acontecer? Eu te respondo assim: quando o comportamento negativo aparecer, nós pais precisamos primeiro nos conectar. Paula, como assim? Conectar é impossível. Quando meu filho faz birras, eu me descontrolo, sinto raiva, indignação. Além do que, será que se eu me conectar não estarei dando a impressão que estou deixando de ser pulso firme? É aqui que eu acho muito importante você anotar o significado da palavra conexão quando o assunto é a educação de filhos. Pense assim: quando nossos filhos estão incomodados, com raiva e desagradáveis, são os momentos que mais precisam de nós, os pais. O mau comportamento é o resultado de uma criança ter dificuldades em lidar
com o que está acontecendo dentro dela e ao redor. Imagine sua criança com um turbilhão de sentimentos que vem à tona sem que ela se dê conta e que simplesmente não tem capacidade de gerenciar tudo aquilo. Choros e birras são uma mensagem que sua criança envia para dizer que não está sabendo lidar com as emoções supostamente negativas. Nesse caso, elas precisam da assistência dos pais. Paula, entendi, mas aonde entra o ensino nesse caso? Vamos lá. Como você já sabe, a disciplina tem a ver com o ensinar, mas para a criança aprender, ela precisa estar receptiva, ou seja, aberta e pronta para o aprendizado. E para que ela esteja aberta ao aprendizado, ela precisa primeiro se sentir conectada com os pais ou cuidadores. Tudo está associado. Não existe ensino sem vínculo. Aqui eu já adianto que precisamos lutar contra o impulso de imediatamente dar sermão, punir ou estabelecer regras. Guarde essa frase. Não se conversa com gente irritada. Quando o adulto está irritado, o que a gente faz? Ficamos quietos, não é mesmo? Não adianta querer dar sermão na hora que a criança está nervosa, simplesmente porque algo neurológico está acontecendo. Quando o cérebro primitivo está acionado, todo o sistema do corpo está voltado para a luta ou fuga que faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Então não faz sentido o córtex pré-frontal responsável pela reflexão estar funcionando no momento, não é mesmo? Paula, mas e se eu der uns tapas ou uns gritos? Pior ainda. Sabe por quê? Quando agimos com violência no momento que a criança está com dificuldades para se acalmar, potencializamos, vou dizer de novo, potencializamos ainda mais essa dificuldade que ela já está tendo em lidar com a raiva ao ser frustrada. Ela pode até ficar quieta se você der uns gritos ou uns tapas, porém é como se a raiva fosse para debaixo do tapete e toda vez que a frustração aparecer, a raiva virá num efeito bola de neve e ficará cada vez mais difícil de lidar. É só depois que o turbilhão de emoções passa que conseguimos tomar decisões melhores. Nós precisamos estar lá quando nossos filhos estão desregulados. Quando nos conectamos emocionalmente com toque físico, voz suave, sorriso leve, olhando nos olhos, a criança começa a sair do estado reativo de luta ou fuga para o estado receptivo para aprender o que queremos ensinar. A conexão acalma o sistema nervoso autônomo. Para quem não sabe, o sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. O simpático é movido pela adrenalina e agitação, é o que faz a criança ficar toda agitada e muitas vezes agir com raiva e teimosia. Já o parasimpático é movido pela acetilcolina, uma substância que acalma e traz o relaxamento. Então, quando ajudamos carinhosamente nossa criança a lidar com a raiva, estaremos ajudando o parasimpático a desempenhar seu papel de acalmar, evitando que as emoções saiam ainda mais do controle. As crianças se sentem amadas quando percebem que os pais estão ali para acalmá-las. Essa empatia faz com que diminua a sensação de serem incompreendidas, diminuindo também os sintomas do sistema nervoso, que são coração disparado, pulmões respirando de forma rápida, músculos tensionados, intestinos revirando. Isso tudo é muito complexo. O nosso cérebro é altamente capaz de exercer diferentes funções ao mesmo tempo para funcionar direitinho. Quando nos conectamos com a criança, ajudamos o cérebro dela a funcionar melhor. Fazendo isso, a criança vai melhorar sua competência para relacionamentos, autocontrole, empatia, percepção pessoal e muito mais. Pense assim: toda vez que você conseguir se conectar com seu filho de maneira respeitosa diante da birra, você estará oferecendo a ele a oportunidade de construção de um cérebro melhor e ainda aumentar a capacidade de ele ser o tipo de pessoa que você quer que ele seja. Só de observar as nossas atitudes, o cérebro dos filhos já se modifica. O cérebro infantil assimila todos os tipos de informações com base nas reações dos pais a qualquer situação. A criança precisa assimilar tudo ao seu redor,
para conseguir sobreviver no ambiente. Então, por isso, ela tem essa capacidade de absorver tudo, inclusive o tom de voz, gestos carinhosos e coisas do tipo. Você há de concordar comigo que só da gente ver alguma coisa estranha saímos correndo, não é mesmo? Então é por isso que até a expressão dos pais conta e muito. Antes de continuar falando sobre esse assunto, gostaria de deixar um recadinho aqui a respeito do meu e-book sobre pais e filhos, onde eu explico melhor sobre birras, cantinho da disciplina para reflexão e coisas do tipo. Vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e ler gratuitamente. Vou deixar também o link do meu canal do Telegram, onde eu disponibilizo material gratuito em PDF sobre parentalidade para você ler e imprimir se quiser. Voltando ao assunto, desde o nascimento a criança tenta entender e dar sentido às suas experiências. Ela precisa entender o que está acontecendo com ela. Quando você a ajuda a entender todo aquele turbilhão de emoções negativas, ela começa a ver sentido do que aconteceu, para então adquirir ferramentas ou estratégias para se tornar uma pessoa mais reflexiva. Eu não sei se vocês já ouviram falar da regulação diática, que é a interação entre a mãe e o bebê que permite que a criança atinja o equilíbrio ou a regulação. Desde o início da vida, os bebês precisam dessa conexão com seus pais ou cuidadores para organizar o funcionamento cerebral. Resumindo, os pais são os grandes reguladores das emoções dos filhos para ajudá-los a construir o que chamamos de self. Em outras palavras, frases do tipo engole o choro, ou isso nem doeu, ou não precisa chorar, são maneiras de linguagem que não conectam, ou seja, não ajudam a criança a entender o estado emocional em que estão envolvidas. Nós adultos fazemos isso. Muitas vezes, até na tentativa de aliviar o sofrimento, a gente diz: imagine só, poderia ter sido pior. Ou, não precisa ficar triste, tem gente que sofre bem mais. Né? A gente é assim. Nós temos dificuldades em acolher o sofrimento emocional do outro. Eu preciso enfatizar aqui que não estou dizendo que é maravilhoso ouvir uma criança chorar ao ouvir um não, ou fazer birras e até se comportar mal diante da imposição de limites. É claro que não é legal, mas quando passamos a entender o funcionamento do cérebro infantil, juntamente com o conhecimento sobre a necessidade de regularmos as emoções ditas como negativas de nossos filhos, somando ainda a busca pelo autoconhecimento na tentativa de sermos pessoas melhores, tudo fica mais fácil. Nós, pais, precisamos incluir a reflexão parental na nossa lista de cuidados pessoais. Perguntas do tipo: por que achei que aquele xingamento ou tom ameaçador iria causar uma reação positiva em meu filho? Ou, por que achei que mandando meu filho engolir o choro, ele conseguiria lidar com todo aquele turbilhão de sentimentos? Esse tipo de reflexão precisa fazer parte do nosso dia a dia enquanto exercemos a nossa parentalidade. Outra coisa que ajuda muito no momento da conexão é falar sobre as sensações físicas que surgem. Você pode perguntar à sua criança: seu coração está batendo forte ou devagar? E o seu estômago está diferente? Seu pescoço está apertado? Com isso, você estará ensinando seu filho que o corpo também fala e nos ajuda a interpretar o que estamos sentindo. Uma outra coisa bem interessante também é que não precisa esperar as emoções aparecerem para você acolher. Hoje existem vários recursos, como livros infantis, por exemplo, que falam sobre as mais diversas emoções que você e sua criança poderão ler em família ou antes de dormir. Tenho certeza que serão ótimos momentos. Talvez tudo isso que eu estou falando aqui esteja confuso para você, até porque viemos de uma educação de filhos voltada para o medo e não para o fortalecimento de vínculos. Os pais do passado não sabiam que existia o chamado apego inato nas crianças, tão necessário para a construção da personalidade a partir do relacionamento com os pais. Também não havia estudos neurocientíficos sobre o funcionamento do cérebro infantil e adulto, sem falar que por conta da mortalidade infantil antigamente, os pais não se apegavam muito aos recém-nascidos
pela incerteza se sobreviveriam e, conforme já mencionei em vários vídeos, a maneira de educar filhos também é passada de geração para geração. Eu acho de extrema importância esse assunto sobre os pais como grandes reguladores das emoções dos filhos, principalmente no início da vida, porque infelizmente são os momentos mais propensos à manifestação da violência intrafamiliar. Muitos pais recorrem a atos tenebrosos como gritos, xingos e até, infelizmente, agressões físicas na tentativa de fazer a criança parar de chorar ou se comportar como adulto. O que esses pais talvez não saibam é que, fazendo isso, estarão potencializando ainda mais toda aquela raiva e ainda estarão prejudicando o filho no sentido de atrapalhar o grande potencial que ele tem de aprender a empatia e compaixão. Uma vez que a compaixão e a empatia ficam comprometidas, dificilmente os relacionamentos serão saudáveis. Também não há como falar sobre conexão sem falar de benefício relacional. Quando nos conectamos com os filhos como primeira reação diante das emoções negativas, aprofundamos ainda mais os laços familiares, porque é a partir disso que eles, os filhos, começam a compreender a importância dos relacionamentos. Só quem foi acolhido quando precisou sabe a importância de acolher. Se você quer que seus filhos valorizem as pessoas, comece acolhendo-os no momento de suas fragilidades, que é quando não conseguem lidar com o cortisol no sangue. Não leve as birras e teimosias para o lado pessoal. Se isso vem acontecendo, é porque você não está regulado ou regulada emocionalmente. Aprofunde e fortaleça seu relacionamento com seu filho ou filha. Quanto maior o vínculo entre vocês, maior será a inteligência emocional dele ou dela. Certamente nem todas as vezes conseguiremos nos conectar diante do desafio e tá tudo bem, mas quanto mais conseguirmos, mais profundo será nosso relacionamento com nossos filhos. Esse é o chamado ensino pelo exemplo. A gente orienta bem mais pelo que fazemos do que pelo que falamos. Essas experiências repetidas que a criança tem com um cuidador emocionalmente responsivo e sintonizado com ela, constrói a capacidade de seu cérebro aprender a se autorregular e se autotranquilizar. Não ceda, mas também não ignore o ataque de birras. Conecte primeiro. Lembre-se do sistema nervoso autônomo. Não comece a dar sermão. Lembre-se que o córtex pré-frontal não fica acessível no momento da birra. Também não diga que não foi nada. Se tem reação física, é porque algo estranho está ali acontecendo. Fique atento ou atenta em como se dá o processo de aprendizagem, conforme já falei antes. Para a criança aprender, ela precisa estar receptiva, ou seja, aberta ao aprendizado. E para estar aberta, ela precisa se sentir conectada e segura. Caso contrário, todo o sistema de sobrevivência dela entrará em cena para defendê-la. Lembre-se do cortisol para lutar ou fugir. Repita a frase diariamente para você mesmo que ninguém acerta em tudo. Se até os adultos erram, as crianças também têm direito de errar. Lembre-se, não é apenas quando nossos filhos estão com dor física que precisam de nós. Eles também precisam de nós quando estão sofrendo emocionalmente. Não invalide o medo que eles sentem do escuro, para eles é real. Não invalide a reação negativa que surge em ter que dividir o brinquedo. A criança vive o aqui e o agora. É difícil para ela compreender que não irá ficar sem o brinquedo ao ter que dividi-lo só por alguns instantes. Fique tranquilo ou tranquila. Não precisa tratar um mau comportamento imediatamente. Mesmo crianças de 3 anos conseguem lembrar do que aconteceu no dia anterior. Você pode começar a conversa dizendo: eu quero falar com você sobre aquela hora ontem que eu te chamei para o banho e você não foi. Então era isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Beijos para a seguidora que me enviou a pergunta e beijos para você que me assistiu até o final. Fiquem à vontade para me enviar perguntas através das minhas redes sociais. Meu Insta é @psipaulablum. A minha página do Facebook é Bate-Papo Positivo.
Basta acessá-la e clicar no botão do WhatsApp que você poderá falar diretamente comigo. Na semana que vem tem mais, se Deus quiser. Até lá!